Queridos irmãos e irmãs, muita paz com o nosso Mestre Jesus. Refletindo sobre a bondade do Divino Amigo, pensemos e reflitamos um pouco sobre a figura humana de Jesus. A figura humana de Jesus confirma a sua procedência e realização como o ser mais perfeito e integral jamais encontrado na Terra. Numa sociedade agressiva e perversa, ele elegeu o amor como a solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Não apenas ministrava-o através de palavras, mas, sobretudo, mediante atitudes claras e francas, arriscando-se por dilatá-lo especialmente aos infelizes, aos detestados, aos segregados e aos carentes. O amor norteou-lhe os passos, as palavras, os pensamentos e os sentimentos. As suas pregações estão impregnadas pelo perfume das claridades eternas, pois ele, como modelo e guia, espalha com o seu coração misericordioso e bom a mensagem sublime do amor na vivência plena. Tornou-se e prossegue como sendo o símbolo do amor integral em favor da humanidade, a qual auspicia um sentimento humano profundo e libertador. Todas essas reflexões, meus queridos irmãos, nos levam a refletir sobre Jesus e a trajetória da paz, já que o Divino Mestre trouxe para a Terra a maior mensagem que nós poderíamos receber, a mensagem do amor, da justiça, do perdão, da caridade. Lembramos, dentro dos estudos bíblicos, a grande presença do profeta Isaías, um médium extraordinário que, escrevendo, e está contido em Isaías 9:6, escrevendo sobre o advento e o poder do Messias. Ele nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. Tudo isso, meus queridos irmãos, em Isaías, muito tempo antes do nascimento de Jesus. Isaías, um dos profetas que mais fala sobre a vinda do Messias. Esse mensageiro do amor e da paz nasce, e os mensageiros divinos que o recebem, que o circundam naquele momento glorioso da sua vinda à Terra, dizem com uma beleza extraordinária: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Está registrado em Lucas 2,14. Sem dúvida, meus queridos irmãos, um espírito puro como Jesus, reunindo qualidades conquistadas ao longo de milênios, reunindo a inteligência, o amor, a sabedoria, um espírito puro, o nosso dirigente espiritual. Ele abre com a sua mensagem, com a sua boa nova, um período de iluminação para os espíritos que estamos aqui na Terra. Por isso, podemos lembrar Jesus como o pacificador. Jesus como aquele que nos trouxe essa lição grandiosa. Ele sabe, o Mestre sabe, desde que esteve muito antes de vir, e durante e depois, ele sabe que caminha entre multidões de criaturas
ainda muito imperfeitas, necessitadas, descrentes da possibilidade da convivência harmônica. Temos enfrentado ao longo desses 2 milênios, principalmente, tantos conflitos gerados pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, e todas as lições do Evangelho são permeadas pelo convite à construção da misericórdia, da compaixão e da paz. Por isso, Jesus passeia em meio ao desequilíbrio humano sem se deixar contaminar pelas imperfeições, pelas impurezas, pelas mesquinharias humanas. Ele convive com todos, com fariseus, com escribas, mas também com os homens do povo, levantando as almas abatidas e sofredoras para que se reergam no caminho evolutivo. Vem ao nosso encontro, convive com os desajustados, com os infelizes e nos diz: eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. Não se deixa contaminar pelo seu contexto, pela sua própria condição. E é o arauto de um conjunto de ações que o faz semeador da harmonia. Sua presença inibe a agressividade, permite o afastamento das nuvens carregadas de rancor, predispõe a reflexões mais acuradas e a observações que contemplam diferentes aspectos do mesmo fato e facilitam a eliminação de equívocos, da interpretação malsã. Evocar a sua presença permanente e nos envolvermos com os seus ensinos é o seu eterno convite. Por isso, irmãos queridos, a proposta de paz contida no Novo Testamento se evidencia nos atos, nas atitudes, nos valores vivenciados pelo Mestre de Nazaré, quando também nos diz na sua Boa Nova: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Teremos que trabalhar intensamente para alcançarmos essa condição evolutiva de permanecermos no planeta, já que sabemos que muitos espíritos não mais retornam à Terra, sendo conduzidos para outras moradas da casa do Pai para darem continuidade ao seu processo evolutivo. Mas também recebemos, não é, pelos processos de emigração e migração dos espíritos, como bem trata Allan Kardec na obra Gênese, espíritos que nos vêm socorrer, amparar, que vêm continuar os seus estágios de evolução também conosco na Terra, já que os mundos são solidários. Mas o importante é que venhamos a aprender as grandiosas lições contidas na Boa Nova. Bem-aventurados os mansos, superando o quê? Superando a inquietação, superando, não é, tudo aquilo que seja prejudicial ao nosso crescimento interior. Também o Mestre Divino nos diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Observemos, bem-aventurados, felizes os pacíficos, felizes os que cultivam a pacificação. Esses são chamados filhos de Deus, porque estão em sintonia, em harmonia com as leis divinas, estão também no esforço de vivência e prática da lição grandiosa do amor. Jesus também nos diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que nós possamos, então, queridos irmãos, continuarmos o nosso processo de esforço, de melhoria na construção da paz. As bem-aventuranças contidas no Novo Testamento representam a síntese do pensamento de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus, então,
vivencia plenamente todas essas mensagens contidas na Boa Nova e nos convida ainda em Mateus 10, de 36, no sentido de que, e se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Ou seja, nos locais onde estivermos, vibrando na paz, vibrando no amor do nosso Mestre Jesus. Quando estamos nesse momento de tantas lutas dentro do nosso processo evolutivo, onde temos que reafirmar sentimentos elevados, valores altruístas, solidariedade, fraternidade, exercício de vivência do amor ao próximo, o Divino Mestre nos fala: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Ter sal em si mesmo significa esforço de renovação, esforço de melhoria, para termos uma condição moral e espiritual melhor, nos liberando, nos libertando das nossas imperfeições milenárias, atreladas principalmente ao egoísmo. Lembramos ainda em Lucas 1,79, naquela mensagem de proposta de paz trazida por aquele que é o Espírito mais puro que encarnou nesse planeta para nos servir de modelo e guia. A sua vinda, qual o seu objetivo? Para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz, alumiar os que estão assentados nas trevas e sombra da morte, ou seja, os que ainda nos detemos nas nossas limitações, nas nossas fraquezas morais. Então ele vem como um sol radioso a despertar a nós todos para uma era nova de consciência espiritual. Por isso, estejamos com ele no sentido da construção da paz. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Possamos vibrar, meus queridos irmãos, pela nossa paz interior, pela paz dos que estão no nosso convívio familiar, pela paz dos nossos irmãos, das nossas atividades espirituais, nos diversos segmentos onde nós atuamos, vibrarmos pelo planeta, pelos seus habitantes, encarnados e desencarnados, vibrarmos por todos aqueles que estão trabalhando para garantirem um melhor atendimento a todos nós no campo da saúde. Que possamos meditarmos sobre as lições do Mestre, essas lições que o Espiritismo explica, desenvolve. E falando os discípulos destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Precisamos cultivar os valores da paz, viver em paz, que é uma conquista espiritual interior e que vai se reafirmando nos sentimentos e vivências de cada um de nós. Lembramos que mesmo após a crucificação do Mestre, após a sua ressurreição, quando ele retorna como espírito imortal, com seu perispírito, apresenta-se aos discípulos, consoante o que o evangelista João nos diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, por medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então Jesus não questionou o que eles tinham feito ou deixado de fazer e apenas os envolveu naquela vibração de paz, dizendo a cada um: paz seja convosco.
Por isso, irmãos queridos, possamos cultivar esses ensinamentos sublimes que o Evangelho nos inspira. Lembrando com o querido benfeitor Emmanuel, através de Chico Xavier, na obra extraordinária Ave Cristo, quando Emmanuel afirma: Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. E ainda diz em Fonte Viva: o Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Seguindo esse caminho, verdade e vida, nós temos essa porta de vida abundante que abre as possibilidades para que estejamos mais seguros nos dias que atravessamos. Que Ele então permaneça com todos nós num clima de confiança, de trabalho, de amor, de vivência em nossos lares e nos agrupamentos onde nos dedicamos ao trabalho da sua imensa seara. Que Ele nos dê muita coragem para perseverarmos e que possamos ainda lembrar com o querido Emmanuel, quando ele nos diz: o Cristo é o amor vivo e permanente. Amor vivo e permanente. Jesus é o amor divino, alongando os braços à angústia humana. Expressões maravilhosas do querido benfeitor espiritual que retrata, que revela, que traduz sentimentos tão sublimes nessa convivência com os ensinamentos renovadores e libertadores do Evangelho. Permaneçamos então na paz do Divino Mestre, com os nossos corações cheios de amor, de confiança, de trabalho, de esforço no bem. Muita paz, queridos amigos.